A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. Desejar um ano novo próspero e boas saídas para 2020. Eu gostaria de endereçar algumas palavras de simpatia àquelas famílias que perderam seus entes queridos em 2020, especialmente aqueles que foram vítimas desse vírus maldito que é o Covid-19. Meus sentimentos pesados e simpatias com essas famílias. E desejar um feliz ano novo para todo mundo. Bom dia, estimados ouvintes da ALAC. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção, realização e apresentação de João Costa, técnica e sonorização de António dos Santos. Cá estamos para trazer-lhe toda a atualidade sobre o que de mais importante acontece a nível da atividade comercial da Câmara de Comércio Americana em Angola. Hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020, e vamos trazer-lhe mais uma vez a rubrica do petróleo e gás, em que vamos ter o engenheiro Pedro Godinho e também o José Oliveira. Ambos vão analisar os temas propostos para hoje. Esperamos de si, caro ouvinte, que fique connosco e acompanhe esta atividade. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Vamos começar os temas escolhidos para hoje. São a liberalização do fornecimento do petróleo às refinarias aos preços do mercado. Vamos também procurar analisar a questão da Sonangol, que se prepara para vender combustíveis nos países vizinhos. Estamos a falar da Namíbia, a República Democrática do Congo, a África do Sul e a Zâmbia. E também vai a São Tomé. Também há a questão dos fundos de abandono. São fundos que são financiados pelas operadoras e que servem para desmantelar instalações petrolíferas em fase de abandono, quando chegar o período em que já não será necessário continuar a operar estes campos petrolíferos, por assim dizer. As petrolíferas pegam dinheiro e depositam numa conta em dólares. A maior parte destes valores estão no exterior do país, e estes fundos de abandono são, de acordo com o presidente do Conselho de Administração da ANPG, estão em dólares, o equivalente a 7 mil milhões de dólares fundeados, e foi decidido recentemente que parte deste valor vai ser utilizado, entre 5% e 15% do valor dos fundos de abandono será utilizado para financiar a dívida soberana angolana. O tema é que a dívida soberana angolana não tem um nível de investimento alto, que é o limite, tem que ter pelo menos nível de investimento, e Angola não tem este nível à dívida soberana. Não havendo, entretanto, há este tema e esta preocupação da parte das operadoras, e o que se sabe estará em negociação entre as operadoras e as autoridades angolanas. Vamos também falar sobre esse tema durante a edição de hoje do seu Hora da AmCham.
Outro tema também para ser analisado é perspectivas para o preço do petróleo em 2021 e fatores que vão impulsionar o preço do petróleo para acompanhar. Por fim, falaremos da estratégia de exploração, impacto na economia de Angola, desafios e oportunidades. Vamos então começar com mais uma edição do nosso programa. Começaremos por colocar as questões a José Oliveira. José Oliveira, muito bom dia. Bem-vindo à Hora da AmCham. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas de painel. E bom dia, Joel. E vamos começar por falar da liberalização do fornecimento de petróleo às refinarias aos preços de mercado. O que é que pensa sobre o assunto e que impacto pensa que vai ter na economia? Será que as operadoras vão entrar neste negócio? E será que terá impacto no setor da distribuição, esta medida? Esta questão da liberalização do mercado interno com fornecimento às refinarias a preço de mercado é bem-vinda, mas para que isto funcione em pleno é preciso haver garantias de pagamento de diferenças de preços. E isso, com o país na crise financeira em que está, não é muito fácil. De maneira que, enquanto não estiver garantido que as diferenças de preços são pagas às companhias, seja ela a Sonangol, sejam as companhias, nós já temos cá duas companhias estrangeiras a atuar, a Pumangol e a Total. Quanto a esta diferença de preços, portanto, não estiver garantida, o seu pagamento imediato, num curto espaço de tempo, semanas, um mês, vai ser muito complicado isto funcionar. Agora, é importante ter-se tomado estas decisões, enfim, com o tempo penso que se vai trabalhar para que ela possa ser aplicada. Alguma vez este país tem de trabalhar com preços reais no mercado interno, perdemos muito tempo, enfim, podíamos estar mais próximos, vai demorar, mas vamos ter de lá chegar, porque não há dinheiro para subsidiar, cada vez há menos dinheiro para subsidiar combustíveis e os gastos diminuíram muito, mas ainda são muito grandes. Há um aspecto que é muito importante, esta decisão, porque daqui a 2-3 anos nós vamos ter produção onshore e se calhar alguma à volta de Luanda. E se tivermos produção onshore à volta de Luanda, e o mais natural é que ela seja em pequena escala, 2, 3, 500, 2, 3 mil, 4 mil barris dia, o mercado natural é a refinaria, quer dizer, não se pode pensar em exportação, em montar terminais de exportação, quando as produções são pequenas, abaixo de 20 mil barris, digamos assim, por dia. Portanto, e um produtor de onshore tem de vender mais ou menos aos preços de mercado. A decisão é importante e quando começar o onshore a produzir, vamos ter de garantir, pelo menos para esses casos, o petróleo possa ser fornecido a preços de mercado e que a refinaria depois os possa compensar com a venda de produtos refinados. Portanto, é importante, mas vai demorar a aplicar-se na prática. Muito obrigado, José Oliveira, por esta explicação. Vamos também procurar ouvir a opinião do engenheiro Pedro Godinho sobre o assunto. Engenheiro Pedro Godinho, que pensa sobre a liberalização do fornecimento de petróleo às refinarias de Angola aos preços do mercado, uma vez que antes a Sonangol entregava o petróleo com desconto, não é? E às vezes as melhores ramas de Angola forçava-se a Sonangol a ter prejuízos, que entregava petróleo da refinaria a preços do mercado e vendia a preços fixos e subsidiados e muitas vezes sem receber os valores em tempo oportuno. Mas o que pensa desta medida e que impacto pode ter na economia? Bom dia, Joel. Bom dia, rádio ouvintes de LAC. Um especial bom dia para os ouvintes, para os membros da AmCham Angola. O que eu posso dizer é o seguinte. Naturalmente que qualquer operador ou qualquer multinacional, isto é investidor, só tem apetência em fazer um investimento ou envolver-se num negócio quando hajam garantias de retorno do seu investimento e, naturalmente, a maximização dos lucros. Portanto, tendo em conta os operadores que estão presentes no mercado nacional, eu acredito que todos eles deverão ter o compromisso inicialmente com os seus respectivos governos, pode ser, muito embora não sejam vinculativos, mas de uma forma geral o que acontece é que esses operadores operarem em várias partes do mundo, o que acontece é que eles têm que olhar inicialmente para a FREBA ou os aspectos ligados às necessidades internas dos respectivos países. Isso quer com isso dizer, por exemplo, uma Total, que é uma operadora estatal,
naturalmente, antes de vender o seu petróleo ou o petróleo resultante das suas operações no mundo, olham exatamente pelas necessidades internas. As americanas foi-lhes exigidas e também esse compromisso durante muitos anos, porque as necessidades dos Estados Unidos eram bastante superiores à produção interna. Contudo, para que haja uma atração de operadores a venderem petróleo à refinaria, eu penso que isso só será possível ou virá a acontecer se os preços do crudo a serem fornecidos à refinaria tragam alguma vantagem às mesmas. Porque se isso não acontecer, claro está que eles vão preferir comercializar e vender o seu petróleo nas fontes que já estão consolidadas, as fontes habituais, e não embarcarem num outro mercado cujas incertezas poderão existir. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado por este esclarecimento. Mas a Sonangol fica aliviada, não é? E pelo menos a liberalização parece-lhe bem ou parece-lhe mal? Muito rapidamente, em um minuto. Parece-me bem, mas é importante ver. Para mim, a única preocupação que se põe, e sobretudo no timing, era ver qual será o resultado final desta decisão. É que, de facto, em termos de ciências económicas, o preço devem ser estabelecidos pelo binómio procura e oferta. Mas hoje em dia, com o Kwanza completamente desvalorizado diante do dólar, há uma razão de 650 Kwanzas o dólar. Quer com isto dizer, se o preço do petróleo, o litro de gasolina for cotado a $1, quer dizer que o litro teria que ser 650 mil Kwanzas, ou 650 Kwanzas, contra os atuais 170 e tal. Portanto, isso iria pesar muito nos bolsos dos cidadãos que já têm os cintos completamente apertados, se calhar muitos dos cintos estão no seu último furo, e sobretudo aqueles que fazem uso dos transportes públicos. Portanto, o que eu penso que devemos sempre seguir as recomendações das ciências económicas, mas também temos que ver o impacto social que isso vai provocar. Para mim, o mais importante é ver exatamente a materialização desse decreto, em que altura é que ele se vai materializar, porque para o fazer há duas possibilidades. Implementar o decreto, naturalmente o preço terá que ser liberalizado, o preço da gasolina. Se ele for liberalizado, o preço do combustível sai dos 170 e tal o litro para 600 e tal. Portanto, isso será um bocado complicado, dado o momento que o país está a atravessar, que é essa crise económica ou financeira que afeta o país há aproximadamente 6 anos. Isso é desde 2014. Estamos a caminhar para o 7º ano. Portanto, as coisas estão bastante complicadas, não é? E então é importante encontrar um equilíbrio entre a aplicação das recomendações das ciências económicas e a situação social, que é fundamental. Porque isso acontecer, eu acredito que o primeiro impacto era ver as corridas, quer dizer, o preço a nível dos táxis, dos transportes privados, a subirem vertiginosamente e darem cabo das economias, das magras economias que naturalmente o cidadão já tem e que acredito que muitos deles, os seus proventos não sejam suficientes para cobrir os 30 dias do mês. Portanto, a minha preocupação é essa. É bem-vindo o decreto, mas a minha preocupação é tão somente a aplicação do mesmo, se isso conduzir à retirada dos subsídios dos combustíveis numa altura como essa. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos ouvir João Oliveira, ainda sobre este tema deste segmento de ação, a nível da distribuição, ou seja, downstream. Pensa na estratégia da Sonangol de vender combustíveis na Namíbia, na República Democrática do Congo, na África do Sul, na Zâmbia e em São Tomé e Príncipe. Como princípio estratégico, acho correto. Agora,
A médio prazo, a Sonangol tem de se concentrar no mercado interno de combustíveis, onde tem muito que melhorar. A Sonangol, pelo interior do país, em muitos sítios tem um mau serviço. Tem problemas com os concessionários, bombas que não são devidamente abastecidas, que não são devidamente geridas. Eu viajo bastante de carro. Este ano não tive castigo, claro. E tenho visto situações caricatas em vários pontos e nas estradas principais do país. Claro que há exceções, há bons concessionários da Sonangol, mas em muitos casos não são eficientes, não mantêm o serviço com a qualidade que lhe devia ser exigida. E isto é um problema muito curioso e que já se arrasta, porque como a Pumangol já está no mercado e espalhada pelo país, se a gente analisar, e mesmo sem ir espreitar a contabilidade da Pumangol, pelos dados globais estatísticos, sabe que as posições de venda da Pumangol são muito mais rentáveis que as da Sonangol. Ora, isso está errado. Não há razão nenhuma especial para que a Pumangol tenha posições muito mais rentáveis que as da Sonangol. E agora temos a Total aí e, portanto, qualquer dia já não é só a Pumangol, se calhar vamos tendo também a Total com posições mais rentáveis que as da Sonangol. Portanto, a Sonangol no mercado há 40 anos, isto é um pouco inadmissível. Portanto, acho que ela se deve concentrar no país, melhorar os seus serviços, mudar de concessionários em muitos casos, que foram escolhidos por influências e pressões políticas locais, nas províncias especialmente, resolver essa situação e depois sim pode ir para os países vizinhos. Mas atenção, os países vizinhos, nomeadamente a sul, tudo o que se diz Namíbias e por aí abaixo, Botsuanas e coisas, estão bem organizados e são concorrenciais, de maneira que têm de ir com uma estratégia bem definida, com a equipa que for dirigir o negócio em cada país bem preparada para não se espetar e não ir acumular prejuízos. Muito obrigado, José Oliveira. Vamos ouvir a opinião do engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, o que pensa dessa estratégia da Sonangol de vender combustíveis aos países vizinhos? A minha preocupação está sempre ligada ao timing, não é? Porque as necessidades de combustível, por exemplo, de gasolina, sobretudo a gasolina, anda aí por volta dos 80 mil a 90 mil barris dia. E a capacidade de processamento de Angola, do país, nesse momento está por volta dos 60 mil barris dia. Portanto, o delta, o diferencial entre a necessidade real do país e a sua capacidade de produção poderá andar aí entre os 30 mil ou 40 mil, porque eu refiro meus 90 mil barris dia, isso o ano passado ou há ano e meio. Portanto, é possível que esses valores, esses números estejam atualizados e para cima. Havendo esse diferencial, quer com isso dizer que a Angola tem que importar combustível. Quer dizer que para importar esse combustível tem que queimar divisas. E se o país já não tem divisas para poder suportar todos os outros projetos, há projetos que estão condicionados por falta de convertíveis, como é que vamos então importar combustível para vender combustível na região? Eu penso que a estratégia é boa e será sempre boa. Desculpe, engenheiro, a Sonangol usa as suas divisas, não? Desculpe, engenheiro, a Sonangol usa as suas próprias divisas para importar, não é? Com base no seu próprio negócio, sendo uma empresa, ela não tem de ir ao BNA para solicitar. Sim, tá bom. Eu tenho alguma dificuldade com um país com problemas de autossuficiência em termos de um produto, o país exportar e deixar o mercado à mercê exatamente da importação do mesmo. Eu tenho muita dificuldade, porque o normal é garantir a autossuficiência do país e então o excedente exportar. É o que habitualmente vemos, não é? Mas se a estratégia é outra, vamos ver se de facto isso terá efeitos, porque nós já tivemos aqui, pelo menos, sentimos muito recentemente um arrepio à nossa coluna vertebral, quando, pelo menos, o país, Angola, teve dificuldades em honrar ou pagar prontamente as suas obrigações com o fornecedor de combustível. Portanto, isso acontecer, um cenário como esse, o que pode acontecer é o risco de paralisar o país, não é? Portanto, eu penso que essa é uma questão estratégica, vital, nevrálgica para um país.
o fornecimento das fontes de energia. E então penso que antes de pensarmos em exportar, pensamos atingir a autossuficiência interna, para depois então o excedente, resolvido o nosso problema interno no país, então o excedente ser vendido posterior. Foi sempre assim que as coisas conduziram-se, pese embora na economia de mercado há governos, por exemplo, agora os Estados Unidos decidiu liberalizar a venda do crudo, mesmo tendo necessidade de cobrir com a importação de 4 milhões de barris dia. Mas, quando falamos dos Estados Unidos, é uma economia pujante, super pujante, e naturalmente tem os seus recursos para poder contrapor as necessidades de importação. O que não acredito que Angola esteja nessa condição. Portanto, eu diria esperar para ver exatamente a aplicação dessa estratégia, se é funcional. Mas tenho cá as minhas dúvidas. Obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos agora a chamar novamente o Sr. Oliveira para falar sobre a questão dos fundos de abandono. Já aqui tivemos a explicar que os fundos de abandono são valores depositados pelas operadoras de blocos petrolíferos para que, quando chegue a fase final, quando termina a produção, poder desmantelar os campos petrolíferos, se fazer recurso a esses valores que são fundeados desde o início da produção e que, quando chega a hora do abandono destes campos petrolíferos, fechar os poços, utiliza-se este valor que é depositado. Esses valores estão em dólares, maioritariamente estão em contas de garantia ou escrow account, se preferir, no exterior do país. Há alguns aqui no BAI, Banco Angolano de Investimento, e nós gostávamos que nos ajudassem a entender. Sabemos que estão fundeados cerca de 7 mil milhões de dólares. O que nós gostávamos de saber, se José Oliveira, o fundo de abandono foi dado a luz verde a uma comissão de trabalho constituída pelo Ministério das Finanças, Ministério dos Petróleos, Banco Nacional de Angola e as operadoras, que iria ver de que forma é que se iria aplicar este investimento em 5 e 15% do fundo de abandono na dívida soberana angolana. Bem, aqui o tema que se coloca é justamente este. É permitido que o fundo invista apenas em produtos com nível de rating elevado, dado pelas agências de notação financeira. Todos os produtos que foram definidos, o nível de investimento devia ser elevado. Angola tem um nível de investimento muito menor. O que nós gostávamos efetivamente de saber e de ouvir aqui a opinião dos membros do painel, esta decisão de colocar 5% e 15% na dívida soberana angolana, ou seja, eurobonds, que tem que ser em dólares ou euros, como diz a lei, é uma estratégia interessante. Mas gostávamos de ouvir da parte de ambos o que pensam sobre essa estratégia. Embora o decreto admita que a Comissão de Trabalhos que ia regulamentar este investimento foi criada em 2018, agora em finais de 2020, somente agora em finais de 2020, foram autorizados a assinar o regulamento de investimento em dívida soberana, que está a ser negociado ainda. Ainda não se conhece o regulamento, mas será que as operadoras estão desconfortáveis com isso, Sr. Oliveira? Esta questão do fundo de abandono, que agora foi aprovado, investir 5% a 15% na dívida soberana, em relação ao país é útil. Agora, isto vai dar muitas voltas ainda. Primeiro, preciso conhecer o regulamento. O decreto diz que está aprovado o regulamento, mas entretanto acho que não foi publicado o regulamento, portanto é preciso conhecer o regulamento. Depois sabe-se que é preciso, se já não foi, é preciso negociar com os operadores. Os fundos de abandono obedecem a determinado número de princípios, portanto, e os operadores são corresponsáveis. De maneira que é preciso negociar com eles. E aqui é um obstáculo difícil, porque normalmente quando se retém dinheiro, e os fundos de abandono no fundo são uma retenção que é feita ao longo dos anos de produção para depois fazer o abandono das estruturas e dos campos, dos poços, essa coisa toda, portanto demoram uns anos, há dinheiro acumulado há uns anos. Normalmente os procedimentos de investimento são em títulos com garantia de investimento. O que quer dizer? Que tenham uma boa notação de investimento. Ora bem, o país, Angola, não tem uma notação de investimento pelas agências de rating internacional. Portanto, isto tem de ser muito bem negociado. É verdade que são 5% a 15% dos fundos soberanos, tem de ser muito bem negociado e para ser ultrapassado, se calhar é preciso haver uma garantia extra. Uma garantia extra, talvez via BNA,
para que os operadores concordem com este procedimento. E claro que esses investimentos têm de ser em dívida soberana titulada em dólares, porque ela depois tem de ser paga em dólares, não pode ser em kwanzas, que poderia haver desvalorizações e perdia-se dinheiro que seria necessário depois para o abandono futuro dos campos e das instalações. Portanto, acho que ainda é um bocado cedo. Vamos primeiro olhar para o regulamento, quando o regulamento for conhecido, depois saber como é que se desenvolvem as negociações com os operadores para ver o que é que depois o país pode beneficiar em relação a isto. Se for posto em prática é útil, mas vai demorar se calhar algum tempo a ser posto em prática. Engenheiro Pedro Godinho, sobre o tema dos fundos de abandono, também gostávamos de ouvir a sua opinião. É uma boa ideia Angola recorrer aos fundos de abandono? Diz-se que estão de 7 mil milhões de dólares fundeados e 5 e 15%, naturalmente, que é um valor interessante. Pode, por favor, ajudar-nos a entender essa estratégia? O que impacto pode ter na economia que estará a passar à volta deste tema? Ok, de facto, eu ia começar por um lado. Acredito que é uma medida inteligente, porquanto o fundo de abandono muitas vezes é depositado numa conta e permanece ociosamente sem naturalmente ser capitalizado. Porque o que é o fundo de abandono? O fundo de abandono é uma reserva financeira que as companhias que operam no país são obrigadas a criar para garantir que no fim do exercício da atividade, isto é, na altura que o petróleo, que a atividade de produção de petróleo numa determinada região termine, pelo menos que haja recursos financeiros bastantes para retirarem todos os seus equipamentos, aquelas plataformas, de forma a não criarem problemas ambientais. Portanto, o fundo de abandono é um fundo que é reservado para cobrir as despesas de fim da operação num determinado bloco. Por exemplo, são construídas plataformas, que essas plataformas que vemos, sobretudo as plataformas fixas, no meio do mar, no meio do oceano, e então, quando a produção de petróleo já não é economicamente rentável neste bloco, o que é com isso dizer? Que o bloco ou a operação de um determinado campo está no seu fim de vida, o que se faz é então desmobilizar. E essa desmobilização tem custos. E esses custos, naturalmente, o que todos os países fazem é garantir que quem vai operar numa determinada região tenha recursos financeiros bastantes para depois desmobilizar e repor o meio ambiente de forma a cumprir com a legislação ambiental deste país. Então, para evitar-se quando a operação de produção terminasse, evitar que o operador diga, olha, terminamos a operação e agora já não temos recursos nenhum para poder retirar exatamente os equipamentos que foram mobilizados ao quando do exercício da atividade. Então, normalmente esse dinheiro é depositado na conta do concessionário, no passado só na Angola, agora a NPG, que naturalmente vai ter como fiel depositário deste fundo. E quando esse fundo entra, naturalmente, na conta, tende a ter um caráter ocioso, que é com isso dizer, não se pode, por norma, não é? O fundo deve estar ali e muitas das vezes as operações levam 20, 30, 40 anos ou mais. Então, esse fundo, em vez de estar exatamente ocioso durante todo esse tempo, a estratégia é capitalizar esse dinheiro. Portanto, a ideia é boa, o princípio é bom. Agora vamos ver como é que esse princípio vai ser aplicado, não é? Porque a eficiência de qualquer decreto e qualquer processo depende sempre da forma como esse processo é gerido. E então, é o que eu posso dizer. Aí, quanto às operadoras, naturalmente para as operadoras, eu penso que não deve pesar muito e não deve criar aqui muitos transtornos, por uma razão muito simples. As operadoras respondem
às exigências, às obrigações legais dos países onde operam. E essa exigência, o que os contratos PSA, os contratos de partilha de produção definem, é que ao iniciar as operações, tem que fazer o depósito desse fundo. Com base nesse depósito, o país decidir gastar de forma indevida, naturalmente, no fim das operações, o que os operadores vão dizer é nós não estamos em condições de retirar ou de repor as condições ambientais, porque já depositamos o fundo aí. Então, o que queremos fazer é bater à porta do fiel depositário e dizer precisamos do fundo para poder, então, repor as condições ambientais previstas por lei. Se depois o fiel depositário dizer que é o país anfitrião, disser que não tem esse dinheiro, naturalmente o que eles vão fazer é sair sem cumprir com essa obrigação. Que é com isso dizer que a concessionária depois é que terá que fazer em vez do operador. Portanto, penso que no lado dos operadores não deverá haver muita preocupação, porque em caso de incumprimento, em caso de falta de dinheiro ou o uso desses fundos para outros objetivos, caso faltem esses fundos, eles o que vão fazer é transferir a responsabilidade para o concessionário para executar a operação de desmobilização e desmantelamento dos equipamentos. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos agora, José Oliveira, falar sobre as perspectivas sobre o preço do petróleo em 2021, né? E fatores que poderão impulsionar. Quais são os fatores que vão impulsionar o preço do petróleo em 2021? Fala-se que no primeiro trimestre de 2021 diz que vai ser difícil, os preços vão estar em baixo. Pode, por favor, dar aqui alguma chega? Esta questão, preços em 2021, isto de fazer previsões de épocas de grande instabilidade como a que temos vivido nos últimos meses, é quase que uma lotaria. Mas, enfim, vamos olhar com alguns dados o que é previsível. Mas antes de pensarmos em 2021, vale dizer que agora os preços, o petróleo está mais ou menos à volta de $50. Nós temos ramas angolanas que ontem estavam a ser vendidas à volta de $50. Cabinda, Dália, a cotação era $50, que não eram expectáveis aqui há um tempo. Isto apareceu com a hipótese das vacinas, que quando se anunciou que as vacinas iam ser aprovadas, mas acontece também por muita especulação financeira, quer dizer, os mercados financeiros estão a puxar, nos mercados futuros, puxar o preço do petróleo para cima. E não é muito sustentável, estes preços à volta de $50 não são muito sustentáveis, e já vamos compreender agora quando falarmos em 2021. Os primeiros meses de 2021, os primeiros 3, 4, excepcionalmente 5, se o sucesso das vacinas não se começar a notar, vão ser difíceis, porque vai haver mais petróleo no mercado do que vai haver um excesso de oferta sobre o consumo. E isto vai acontecer numa altura em que os estoques dos principais consumidores, incluindo a China, estão muito acima do normal. Os estoques dos países, dos grandes consumidores, que fazem parte da Agência Internacional de Energia e da China, estão cerca de 400 ou mais milhões de barris acima do normal. Não é o total, é 400 milhões de barris acima do normal. Portanto, isto tem influência, aparecer petróleo mais no mercado, como vai aparecer agora nos primeiros meses, porque nos primeiros meses do ano o consumo, normalmente, a não ser que haja um inverno muito violento, os primeiros meses do ano têm um consumo mais baixo do que o último trimestre do ano anterior. Depois, é importante que a OPEP consiga, o que está a ser difícil, consiga manter os cortes em vigor até março, mesmo que não sejam os atuais. Já houve uma condescendência de 500 mil barris para janeiro, que não estique muito, que não se pode esticar muito mais a corda, porque isso é fundamental para que os preços não desçam de $40. Porque se com a Líbia a subir e a tentar manter-se acima de 1 milhão de barris dia, o que é um fenómeno recente, com 2, 3 meses, e com isso a OPEP decide para fevereiro diminuir os cortes, pode afetar a estabilidade de preços. E é verdade que os mercados futuros agora puxaram pelo preço, mas eles puxam pelo preço, depois ganham dinheiro, e há uma altura em que, quando não há sustentabilidade no mercado físico, os mercados futuros deixam de ter influência na elevação de preços e passam a ter uma influência contrária.
Portanto, em suma, para 2021, digamos que até abril podemos ter cotações mais baixas que as atuais, aliás, vamos ter quase de certeza, esperemos que elas não baixem de $40, mas depois de abril, talvez maio, vamos assistir a melhores cotações e eu penso que as médias do ano que vem não vão andar longe, a média anual do ano que vem, se não houver mais imprevistos, enfim, e se o Covid começar de facto a conseguir ser combatido e a diminuir os confinamentos nos países industrializados especialmente, penso que vamos ter médias próximas dos $45 ou ligeiramente abaixo ou ligeiramente acima em relação ao ano inteiro de 2021. Muito obrigado, José Oliveira. Vamos agora ouvir o engenheiro Pedro Godinho sobre o mesmo tema. Quais são as perspectivas sobre o preço do petróleo em 2021 e que fatores acha que vão impulsionar o preço do petróleo? Olha, a perspectiva para mim é preocupante e sombria, não é? Por 3 razões fundamentais. Se olharmos historicamente falando, Angola está em recessão económica, vive uma redução das suas receitas e, sobretudo, petrolíferas, não é? Portanto, e tudo isso por quê? Porque em 2014 o preço do petróleo atingiu o pico. Em 2014, naquela altura, foi $117. Desde essa altura, Joel, o que vamos verificando é que o preço vai declinando. Desde 2014 que o preço nunca mais voltou aos níveis de $100. Isso por quê? Número 1, há descoberta em todas as latitudes do mundo. Em todas as geografias há descobertas. Países que não sonhavam produzir petróleo estão a produzir. Não sonhavam produzir gás, estão a produzir. Portanto, por aí vemos que há uma tendência natural de aumentar a oferta desse commodity para o mercado. O que vemos é que há uma redução no consumo. E por que essa redução no consumo? Por várias razões. Nós vemos que o mundo mobilizou-se atualmente numa luta, num combate dos combustíveis fósseis, em especial o petróleo, devido à elevada emissão de CO2, que provoca o efeito estufa, e com o efeito estufa, naturalmente, vai provocando algumas alterações climáticas e provocando calamidades naturais e ambientais. Portanto, nós estamos a testemunhar esse movimento. E temos aqui a referência da Greta Thunberg, que tem apregoado aos 4 cantos e a necessidade exatamente de reduzir o CO2, o que implica pegar exatamente os combustíveis fósseis, tal qualmente o carvão e o petróleo. O gás emite, os níveis de CO2 emitidos pelos gás são inferiores comparado ao petróleo. Portanto, há essa luta aberta contra os combustíveis. Por isso, nós vemos que os países começam agora a sensibilizar-se. E agora, muito mais com a nomeação do presidente Joe Biden, criou-se uma grande esperança nesse capítulo, porque, naturalmente, o presidente cessante, o Donald Trump, decidiu retirar os Estados Unidos desse acordo, estando fora, defendia exatamente os lobbies, queriam perpetuar exatamente a era petróleo. As nações mobilizaram-se e temos agora aí 2 notícias que sustentam exatamente a nossa inquietação em relação ao petróleo. Porque a primeira é que, historicamente falando, de 117, ela continua a baixar e hoje estamos com alguma satisfação ver o preço a 50. Mas de uma instabilidade e de uma imprevisibilidade muito grande. Os países estão com confinamento, estão com muitas restrições, mas o que é certo é que essa recuperação de petróleo de 50 deve-se exatamente à notícia da vacina e a partir daí cria-se a expectativa que com a vacina as pessoas já vão poder circular mais e vai se consumir e porque os mercados internacionais e sobretudo as bolsas gerem expectativas, por um lado, e por outro lado os cortes da OPEP, porque a OPEP vai naturalmente, para assegurar essa situação, vai naturalmente ter que cortar mais e mais. Outra questão que também nos preocupa em relação à segunda questão que nos preocupa é que os mundos a serem mobilizados. Já temos aí a notícia que o Reino Unido, a Inglaterra, neste momento já proibiu o fabrico de viaturas movidas a gasolina e gasóleo a partir de 2030. Quer com isso dizer que na Inglaterra, a partir de 2030, vai deixar de haver carros a gasolina e gasóleos a circular. Isso tem um impacto negativo. A partir da altura, acredito que essa lei é emitida. Outro aspecto que também vai levar à redução do consumo, as aeronaves. A 29 de novembro, apercebemos que houve um voo direto de Frankfurt, um voo da Lufthansa, um 777, um Boeing 777, cargueiro, que fez a ligação entre Frankfurt e Xangai, movido com biocombustível. Quer dizer que não foi movido ao jet, que é a gasolina de origem fóssil, mas
a biocombustível, que é um combustível derivado a partir exatamente de produtos cultivados. Portanto, a partir daí vemos que o futuro do petróleo está comprometido. E agora, a crescer isso, com o novo presidente eleito, Joe Biden decidiu naturalmente nomear o ex-secretário de Estado John Kerry, liderar o processo do dossiê ambiental. O que se nota é que este processo da Revolução Verde vai tomar um novo fôlego, um novo impulso, porque John Kerry foi um elemento extremamente proativo na criação deste núcleo do Acordo de Paris, que reflete uma preocupação das Nações Unidas, que culminou com a mobilização de todos os países do mundo, sobretudo aqueles mais influentes, no sentido de criarem um programa de proteção ambiental ao planeta. Portanto, o presidente Trump decidiu retirar, Joe Biden decidiu agora criar um time que é extremamente forte e apoiante dessa iniciativa. De tal forma que diz que a crise ambiental, a ameaça ambiental pode ser comparada exatamente à segurança nacional dos Estados Unidos. Quer com isso dizer que aí a entrega é forte contra o combate ao combustível fóssil ou todas as fontes que produzem elevados níveis de CO2, e o petróleo está nesta lista. E então, quando um commodity, quando um produto é indesejável para a maior parte do mundo, e sobretudo pelas grandes nações, e há de recordar que Angola esteve a aguardar para a melhor oportunidade para assinar esse acordo, porque diante de todos esses fatores, naturalmente que o petróleo vai enfraquecendo, e quando o produto é indesejado ou não é muito querido, o que acontece é que o seu preço baixa. As perspectivas não são muito boas para 2021 e para os anos vindouros, porque de facto o petróleo vai deixar de jogar esse papel, e então, por mais cortes que a OPEP vai fazer, o que a gente está a prognosticar e que nós prevemos é que a OPEP vai cortar até que os 13 países que fazem parte dessa organização vão dizer, ao continuarmos a cortar, vai tornar-se insustentável para as nossas economias, como já começou a acontecer. O Equador saiu, o Qatar saiu em 2019, o Equador saiu em janeiro deste ano, exatamente porque as medidas de cortes já tornavam insustentáveis a coexistência com as necessidades das suas respectivas economias. E por essa razão, isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo, e acredito até que poderá ser o fim da OPEP e o fim da era petróleo, e ali então o petróleo ser comercializado dentro dos princípios das ciências económicas, que é o binômio procura e oferta. Quer dizer que o preço do mercado vai ser regulado naturalmente em função da procura e oferta. Portanto, o que eu posso dizer é que, diante de todos esses fatores já mencionados, é que a perspectiva dos preços de petróleo para 2021 são preocupantes e sombrias. É certo que enquanto tiver a OPEP a cortar, naturalmente vai tentar sustentar os preços, mas não será por muito tempo, porque já estamos a acompanhar 2014 até a presente data, o petróleo continua a declinar. E, caro ouvinte, para fechar, vamos falar da estratégia de exploração de hidrocarbonetos em Angola 2020-2021. José Oliveira, que impacto pode ter essa estratégia na economia de Angola? Desafios e oportunidades? Eu vou deixar de lado essa ideia que, enfim, se tem falado muito, de que temos uma estratégia de exploração até 2025 e que vamos pôr 50 ou 55 blocos em pesquisa e coisa, enfim, porque acho que nós não vamos conseguir implementá-la. As condições internacionais em relação ao petróleo não estão muito favoráveis para isso. Agora, apesar disso, e apesar de todos os condicionalismos mundiais que se estão a passar no mundo petrolífero, Angola está numa boa posição em relação à exploração. Porque se não vejamos, nós vamos ter para o ano o concurso onshore, portanto, e espero que acabe, até ao fim do ano esteja fechado. Portanto, para em 2022 haver algumas empresas a fazer pesquisa e onshore. São 9 blocos, mesmo que nem todos tenham concorrentes, se tiverem metade, 5 ou 6, já é um bom princípio para o onshore. Depois,
mas vamos ter muito mais blocos em pesquisa. No NAMIB nós vamos ter para o ano 6 blocos em pesquisa. Já temos companhias a trabalhar em 5 blocos, se calhar vamos ter mais um, que é a Sonangol. Nós temos a Exxon a trabalhar na bacia do NAMIB já, nos trabalhos preliminares de pesquisa. Vamos ter a Total a fazer pesquisa num dos blocos. Os contratos vão ser assinados, os contratos da Total, da Eni e da Sonangol para os 3 blocos da bacia de NAMIB do concurso vão, em princípio, ser assinados no princípio do ano que vem. Portanto, vão começar os trabalhos preliminares. Depois vamos ter no Kwanza. No Kwanza vamos ter a Total. Total vai fazer um furo de avaliação no campo de Golfinho para decidir os investimentos do bloco 20 e 21. Portanto, é outro aspecto importante em relação à exploração. Depois vamos ter no Congo um bloco em exploração, possivelmente já com furo, na primeira metade do ano, que é o bloco 48 da Total. Esse furo era para ser feito este ano, por causa do Covid, isso foi tudo adiado, mas em princípio vamos ter para o ano o primeiro furo do bloco 48 das águas ultraprofundas da bacia do Congo. Depois vão ser assinados os contratos do bloco 46 e 47, possivelmente está-se a trabalhar, a NPG está a trabalhar e o Governo com o Congo para ver se resolve o problema das fronteiras marítimas e possivelmente para o ano já há condições para assinar os blocos, os contratos de risco que estão previstos para os blocos 46 e 47 e portanto começarão os primeiros trabalhos de exploração. A Eni também já tem aprovado o contrato para o bloco 114, também é um contrato de risco, e portanto vamos também ter a Eni em águas rasas a fazer exploração. A Eni vai também começar a exploração no bloco central do onshore de Cabinda, que já está assinado o contrato e os trabalhos só não começaram antes por causa do Covid. A BP deve também assinar o contrato do bloco 1815, não sei quais são os planos da BP, mas se assinar o contrato dá início às coisas preliminares de exploração. Isto no total são mais 10 blocos que vamos ter em exploração. Dadas as circunstâncias mundiais em que o mundo petrolífero está a viver, isto é muito bom e, portanto, temos de estar... o trabalho desenvolvido tem sido positivo entre a NPG e as companhias, portanto, estamos bem. Em África, aliás, não vejo nenhum país que tenha as mesmas perspectivas do que nós em relação aos grandes produtores, claro. Acho que é positivo este aspecto. Quanto aos outros aspectos mais médio prazo, temos de esperar um pouco para ver. Engenheiro Pedro Vinho, estratégia de exploração, fala-se que Angola sofre com 3 fatores, o engenheiro tem estado sempre a dizer, sofre com a questão do preço e também com o declínio da produção. E para resolver o problema do declínio da produção e reposição das reservas de petróleo e gás, foi criada a estratégia de exploração de petróleo e gás 2020-2025. Agora que sabemos mais sobre essa estratégia, gostava de ouvir que impacto pensa que ela pode ter na economia de Angola, que desafios tem e que oportunidades, especialmente a nível das empresas. Acha que é fundamental criar-se um fundo petrolífero para financiar as empresas angolanas, para entrarem quer na exploração, quer também na prestação de serviços à indústria petrolífera? O país está a ser penalizado exatamente porque, mesmo numa altura como essa, está a ser extremamente penalizado porque registrou-se um contínuo declínio da sua produção, da sua capacidade produtiva, a partir do pico de 2008, em que testemunhamos a produção de 2 milhões de barris dia, e hoje a capacidade do país está aí no 1,4. Portanto, há um diferencial entre 2008 a 2020, 12 anos, portanto, houve há um diferencial de 600 mil barris. E se multiplicamos esses 600 mil barris por $40, seriam como qualquer coisa como 24 milhões de dólares dia que o país deixaria de encaixar quando tomamos como referência o petróleo de exportação. Não exatamente os lucros efetivos para o país, porque Angola naturalmente terá que partilhar esses lucros com as operadoras que produzem o petróleo. Mas é só para ver que, em termos de capacidade de exportação, receitas de exportação, Angola está nesse momento a $40 o barril, a perder qualquer coisa como 24 milhões de dólares dia. A atividade de exploração é extremamente necessária, o investimento da exploração é extremamente necessário, visto que a continuidade da capacidade de produção do país depende exatamente da descoberta de novos campos.
Se não forem descobertos novos campos, naturalmente que o declínio continua a registrar, e então isso o investimento nessa área tem dois objetivos. Número 1, estancar o declínio. Número 2, aumentar a produção. E continuo a dizer que Angola tem capacidade de atingir os níveis de 3 milhões de barris dia, porque neste momento o país, há mais de 60 anos, que só conseguiu produzir em 2 bacias. E neste momento só está a produzir numa bacia. Há mais de 60 anos a bacia do Congo e o Baixo Congo. Portanto, todas as plataformas de produção estão localizadas exatamente no offshore angolano, na bacia do Congo. E o país tem mais de 10 bacias conhecidas. Portanto, por isso é que eu digo que se com uma bacia ou com 2 bacias atingimos os 2 milhões de barris, um investimento sério na atividade de pesquisa permitiria então envolver as demais bacias que o país possui e atingir naturalmente os 3 milhões e posicionar Angola no top 10 dos maiores produtores de petróleo do mundo. Agora, o que é importante é a gestão dessa estratégia. Agora, quando me fala na questão do fundo, eu acho que toda a iniciativa que possa conduzir para assegurar exatamente o desenvolvimento dessa estratégia de pesquisa e exploração é sempre bem-vindo. Agora, quando me diz empresas angolanas, eu tenho muita dificuldade em olhar para aí dessa forma. O setor petrolífero é extremamente complexo. E se repararmos a Sonangol, que já leva 44 anos de existência, só consegue produzir 2% do petróleo em Angola. Quer dizer que 98% do petróleo em Angola é garantido pelas multinacionais. E uma Sonangol, a poderosa Sonangol, até agora, envolvido 44 anos, só consegue produzir de 2%. O que é com isso dizer? Que a indústria petrolífera é extremamente complexa, é capital intensivo. Portanto, enquadrar as empresas angolanas, antes de pensarmos ver as empresas angolanas, genuinamente angolanas, a não ser que seja uma multinacional, com registro em Angola e a partir daí ser considerada angolana. Mas quando nos referimos a empresas angolanas, são genuinamente angolanas. Então, sendo um facto, uma realidade, a complexidade do setor da indústria petrolífera de óleo e gás, eu acho que as empresas angolanas devem ser envolvidas exatamente, inicialmente, na atividade de prestação de serviços, com parcerias de empresas multinacionais, para transmitir exatamente os conhecimentos, a tecnologia e as oportunidades de negócio, as oportunidades de fazer dinheiro, e então consolidar o conceito de gestão a nível da indústria, e depois então, passo seguinte, participar exatamente nos blocos, nas licitações dos blocos, quando tiver a tal sustentação financeira, adquirida a partir das parcerias que venha fazendo com multinacionais, e naturalmente ganha algum arcabouço financeiro, e com essa capacidade financeira poder entrar como membro de um grupo empreiteiro, de um bloco, e sobretudo no onshore, cujos custos, cujos investimentos são extremamente baixos e, naturalmente, ao alcance das empresas angolanas numa fase embrionária, uma mesmo já consolidada. E só depois daí, se de facto essa participação nesses blocos onshore resultar em sucesso, vai acumular mais capital e então com esse capital poder entrar como membro do grupo empreiteiro num bloco em offshore. E nesses blocos de offshore, se calhar entrar nos campos marginais, aqueles campos que já estão descobertos e que todo mundo já sabe que existe, é só trazer a sonda e furar e encontrar o petróleo, e não naqueles campos onde exige a exploração, ir ver se há algum prospecto ou não, se existe algum prospecto petrolífero ou não. Nesta fase não se deve entrar. Então, só depois daí é que nós podemos sonhar, então, em incluir empresas angolanas na pesquisa. Porque a pesquisa é uma atividade de risco. Pesquisar é tu mobilizares milhões de dólares, dezenas ou centenas de milhões de dólares, ir num determinado território, num determinado pedaço do território, tanto em onshore ou offshore, procurar ver se tem petróleo ou não. Se tiver petróleo, vai entrar para outra fase. Se não tiver petróleo, todo o dinheiro investido na pesquisa foi. Então, empresas angolanas ali, fundo para suportar empresas angolanas,
eu tenho dificuldades em entender isso. A não ser que, de facto, exista um outro conceito. Mas inclusão de empresas angolanas é necessário, sim. É importante, sim. Mas vamos ser modestos. Em função da capacidade financeira dos angolanos, primeiro, entrar na prestação de serviço, e associadas a empresas multinacionais, de forma a acelerar a sua formação e capacidade de gestão a nível do setor, e depois participar em licitações de blocos no onshore, porque mesmo ali também já o capital é intensivo, mas é uma perspectiva, se de facto a empresa angolana já tiver algum arcabouço, alguma pujança financeira, poderá naturalmente ter dinheiro para ir acompanhando, porque as operações são mais baratas, e também contando com a assistência, com o suporte das instituições financeiras, e depois para o offshore, mas no offshore, começar por aqueles campos marginais, aqueles blocos onde tem campos marginais. Não se aventurar, eu não estou a ver uma empresa aventurar-se a investir na pesquisa, porque a própria zona de Angola que está há 44 anos, com o dinheiro do Estado, com os bilhões que vamos ouvindo todos os dias aqui. Eu acredito que o sucesso de qualquer estratégia depende sempre da forma como temos os pés assentes no chão. E, realisticamente falando, não acredito que haja empresas angolanas, genuinamente angolanas. É isso que eu repito. Não uma multinacional que vem e faz o registro em Angola e depois pode ser empresa de origem americana, francesa, britânica, mas registrada em Angola. Não. As empresas genuinamente angolanas estão muito longe dessa fase. A pergunta direta que me fez foi fundos para suportar empresas angolanas na pesquisa, tenho cá minhas dúvidas. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. E assim chegamos ao fim de mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa contou com a produção, realização e apresentação de João Costa, técnica e sonorização de António Santos. A todos, a continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Forte abraço. A Hora da AmCham Angola. A Hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A Hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.